Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como estão? Estão bem? Que bueno. Que coisa, hein? Começar a aula já falando espanhol assim, não dá muito certo, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo à nossa aula de espanhol no A Prova Jaguarari. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gisele, professora de espanhol. Há um tempo eu já venho trabalhando com espanhol, já fui professora de espanhol em uma escola particular. E hoje eu tô aqui nesse desafio de trazer para você o espanhol de uma maneira limpa, clara, para que você consiga alcançar aí a sua tão sonhada aprovação na sua prova de vestibular, seja no Enem, qualquer outro vestibular, tá bem? Antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu preparei um módulo, certo? Com todos os nossos conteúdos que serão trazidos nessas aulas de espanhol dentro desse cursinho para vestibular, tá? Para quem quiser esse módulo, eu vou estar deixando, disponibilizando o meu e-mail na descrição desse vídeo e você vai poder estar ali mandando uma mensagem para mim e eu vou estar enviando esse módulo para você, tá certo? É um módulo super simples, bem interativo, que vai te guiar nesse processo aí no seu estudo para você que escolheu o idioma espanhol, tá certo? Eu queria já pedir para o nosso querido cinegrafista colocar o nosso primeiro slide, porque eu queria trazer para você algumas dicas importantes para essa caminhada aí até a sua prova, certo? A gente sabe que está num tempo curto até o Enem e com esse tempo de pandemia também foi um pouquinho complicado, mas eu trouxe aqui 5 tópicos para você se basear e para te direcionar nesse período. O primeiro é você conhecer a história do idioma, tanto inglês quanto espanhol. É bem legal você conhecer e estudar a história de cada país. Por quê? Porque eu já fiz prova do Enem e vi lá histórias da cultura do país e você fica um pouco perdido, porque você vai estar pegando o texto em espanhol e se você não souber pelo menos um pouquinho daquele país que está ali sendo citado, você fica um pouco sem saber para onde se direcionar, tá certo? Volta aí, por favor. Enriqueça o seu vocabulário. Quanto mais palavras você aprender durante esse período, vai ser legal. Professora Gisele, eu preciso aprender a falar espanhol? Não, você não precisa aprender a falar, mas pelo menos você conhecendo a escrita vai facilitar muito sua vida, tá certo? Na hora da prova. Estuda a gramática também. É legal você também aprofundar na gramática, porque você vai enriquecer também esse meio, junto ao vocabulário, gramática, história do país. Então, você vai ter um meio bem legal para você conquistar aí a maior pontuação que você puder e que tal a gente, fechar essa parte aí de idiomas. Volta aí, por favor. Praticar a leitura, importantíssimo. Não adianta você chegar na prova e simplesmente olhar e dizer, poxa, eu entendi uma coisinha ali, outra coisinha ali. Se você não praticar a leitura, você pode se confundir bastante. E aprender também técnicas de leitura desse idioma, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês. O espanhol, ele aparenta ser bem fácil. E realmente é. Ele é fácil porque ele é derivado do latim, assim como o português. Então, muitas palavras, elas vão ser parecidas na hora que você estiver ali lendo. Fala, poxa, essa palavra aqui, ela lembra. Mas toma muito cuidado, porque nem todas as palavras em espanhol que são iguais ao do português têm o mesmo significado. Então isso pode atrapalhar muito na hora da sua tradução e na hora de você interpretar o texto. A gente vai falar sobre isso nessa aula, mas primeiro eu queria começar falando com você a origem dessa língua, desse idioma tão legal que é o espanhol, que eu sou apaixonada. Eu já falei isso na aula de inauguração. Foi uma escolha, certo? E eu queria dizer para você que é importante você conhecer a origem desse idioma, que é bem falado no mundo inteiro, certo? O espanhol ou castelhano é uma língua românica do grupo ibérico-romano. Originou-se do latim vulgar, falado por parte da população que constituía a Península Ibérica por volta ali do século IX. Gente, uma dúvida que muita gente tem e que já me perguntaram, Gisele, qual é a diferença do espanhol para o castelhano? A diferença é muito pouca, só porque o castelhano ele é mais antigo e o espanhol ele é o moderno, o que é falado hoje. Mas é a mesma pronúncia, a mesma coisa, só que o castelhano ele é um pouco mais antigo do que o espanhol, tá certo? Mas só na questão de tempo mesmo, não tem nada de diferente na questão da fala ou da pronúncia não, tá?
Pode passar, professor, por favor. Como é que esse idioma ele se divide na sua construção? Ele se divide em 3 períodos. Ele vai ter o medieval, ou o castelhano antigo. Lembra que eu falei que o castelhano é um pouco mais antigo? Entre ali o século X ao século XV. Aí a segunda etapa, o espanhol moderno, que fica ali entre os séculos XVI e o século XVII. E o contemporâneo, que é o atual, que é falado hoje por muitos países, da fundação real da Academia Espanhola até os dias de hoje, tá bem? Pode continuar no slide que a gente já vai pegar um gancho aí dessa outra parte. Eu já falei isso no slide anterior, ele trata-se de uma língua românica originária e modificada do latim. Todos sabemos que o latim é uma língua morta, certo? E que todos esses idiomas que temos, eles são derivados dessa língua, né? Então, com o tempo, né, com a colonização e com tudo que acontece, que vocês estão vendo aí nas aulas de história, né, a importância das colonizações para os continentes, o espanhol ele foi se modificando, assim como o português, que nós fomos colonizados pelos portugueses, mas o nosso português é totalmente diferente do português de Portugal. Eu costumo brincar que o brasileiro fala brasileirês. Então, assim, é uma modificação conforme o tempo, né? Então, pode trazer o slide para mim, o próximo. Ele esteve sob o domínio muçulmano na Idade Média. Formaram-se reinos cristãos a partir dos quais surgiram diversas modalidades de dialeto, como o navarro agaronês, o catalão. O catalão, na verdade, a Catalunha, volta aqui só para eles poderem ver, a Catalunha, não chegue na Catalunha e diz, vocês são espanhóis, não, eles não gostam. Na verdade, eles têm a cultura deles e tal, então, quando você chega no país, já é um dialeto um pouco mais complicado, então, existe ainda o povo catalão, né, e eles não são considerados vinculados com a Espanha, tá certo? Então, se tiver alguma coisinha dessa daí na prova, fica atento, porque possa ser que você seja pego de surpresa, porque originou-se desses povos e foi tendo essa mistura durante o tempo, mas a Catalunha, ela se considera fora do ambiente ali da Espanha, tá legal? Como eu já falei, a maioria das línguas espanholas são derivadas do latim, mas algumas delas vêm de outras línguas pré-latinas, como o grego, o eusteco ou o celta. Tá? A gente não vamos aprofundar nisso, tá, gente? Porque o nosso foco aqui é conhecer o espanhol no sentido para sua prova, tá? A gente não vai ter uma aula aqui de como aprender o idioma. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente faça isso, mas hoje a gente vai aprender como lidar com esse idioma dentro do Enem, tá certo? Que é um idioma cobrado, que é o idioma que o pessoal escolhe porque acredita ser mais fácil para leitura, porque o inglês é mais difícil, entendeu? Então aí você precisa também estar preparado para essa parte da prova, que ela é muito importante. Cada pontuação que você tem dentro do Enem é um ponto a mais, um passo a mais para você conquistar ali a sua vaga na universidade. Pode trazer o outro slide para mim. E um ponto legal para vocês conhecerem. Gente, o espanhol é a língua mais falada no mundo, certo? Eu acredito que só perde para o mandarim. Essa informação eu tenho um pouco de dúvida, mas entendam. Gisele, mas por que quando a gente vai buscar tem mais inglês? Porque é o seguinte, 400 milhões de pessoas no mundo falam espanhol como língua materna. Aquela língua que se aprende no país que você nasce, tá legal? Só que o que acontece? O inglês, ele tem uma quantidade bem mais baixa, acho que é uns 200 milhões, se eu não estou enganada. Só que o que acontece? Quando o pessoal vai escolher o segundo idioma, aí se escolhe o inglês. Então o que acontece? Esse valor ele triplica. Então por isso o inglês hoje é a segunda língua mais falada no mundo, devido ao fato da escolha, né, da língua para segundo idioma. Mas como idioma materno, o espanhol está na frente do inglês, tá legal? Então é um idioma que está sendo muito importante hoje em dia. Primeiro, nosso país ele é rodeado por países
que falam a língua espanhola. Então a gente tem que levar em consideração que o espanhol também é importante para a economia. Então você que às vezes tem dificuldade no inglês e quer aprender um segundo idioma, eu aconselho você a começar pelo espanhol, tá? Puxar a sardinha um pouquinho aqui pro lado, mas vem pro espanhol também porque além é difícil, tá? Tem um tempo que eu busco aprender espanhol, não é uma coisa que eu digo aprenda do dia pra noite, não. Tem muita coisa. Quando você vai para os países vizinhos, você percebe que às vezes aquilo que você aprendeu, muita coisa não serve para esse país que você está indo. Eu nunca viajei para um país de língua estrangeira de espanhol, mas pretendo. E eu já prestei atenção com amigos que eu converso fora daqui da Colômbia, da Venezuela, da Argentina, do Chile, que existem variações linguísticas, assim como o português também. Você percebe que aqui no Brasil nós temos a região Nordeste, que tem um dialeto que é próprio nosso, a região Sul também. Enfim, todos os lugares, quando você chega, tem um dialeto próprio. Então, o espanhol, você precisa conhecer ele, não só naquela coisa de eu vou ter que aprender gramática e tal. Você precisa também conviver com o nativo para você realmente imergir nessa cultura, porque são culturas diversas, então você consegue entender mais o espanhol. Então, desde 2011, eu estudo espanhol, tá certo? Já sei me comunicar, ler, escrever em espanhol, tudo, mas como eu não sou nativa, eu preciso estar com nativos para aprender o dialeto deles também, não só esse espanhol que a gente aprende em cursinho, tá? Mas o espanhol que é aquele espanhol que é usado pelos nativos, assim como nós usamos o nosso maneira de falar em português, tá legal? Então fica essa dica aí pra vocês também. Pode passar pro outro slide. Então eu já falei isso e uma coisa bem legal é que o espanhol é de fato uma das 6 línguas oficiais da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? Além de ser uma das línguas oficiais da União Europeia. Então, para você ver como é legal e como é importante você saber e conhecer o espanhol também. Então é uma dica, se você está aí buscando um segundo idioma para enriquecer o seu currículo, até mesmo para quando você quiser viajar, você aí não precisar de um guia turístico ou qualquer coisa desse tipo, você ter ali esse segundo idioma e depois a gente vai aprendendo os demais, assim como eu estou fazendo, porque agora eu também estou tentando aprender italiano, tá certo? Então vamos lá. Eu vou falar aqui sobre os países, né, de alguns países, na verdade, porque a língua espanhola, existem 20 países que são falantes materna, língua materna, tá? Só que são muitos países, então eu não vou falar de todos eles, eu vou trazer alguns. E eu queria começar pela mãe, que é a Espanha, né? A Espanha é o país mãe dos países que falam espanhol. Mas a maioria dos falantes de espanhol moram fora da Espanha, olha que interessante, né? A gente tem lá no México o maior número de falantes de espanhol. E a gente pensa que é na Espanha, não, ele tá no México, essa maior quantidade de pessoas que falam. Na apostila que eu fiz pra vocês, tá lá disponibilizado todas as informações sobre todos os países. Eu fiz dos 20 países. Aqui pra aula não deu muito certo trazer todos, porque ficaria muito extenso. Mas lá na apostila você vai ter as informações de todos os países que falam o idioma espanhol, tá certo? Pode passar para outro slide. Aqui está um mapa, né, da Espanha, só para você ter uma idealização geográfica do lugar. Vocês estão vendo a Catalunha lá em cima, tá vendo? Faz parte da Espanha, mas eles estão tentando se desvincular, tá certo, do país, né? Eles estão tentando ser emancipados, como a gente costuma falar. Mas aí tá uma ideia para você ver, vai que cai alguma coisa sobre mapas, então isso é bem legal você também averiguar essa parte aí. A Espanha é um país muito rico, foi o país que deu vazão para as colonizações aqui na América do Sul, na América Central, na América do Norte, tá? Na Europa também. É bem legal conhecer a história desse país, ela é bem rica. Pode passar aí, por favor. E aí eu trouxe algumas fotos só pra gente sentir vontade de viajar. Meu Deus, eu já tô preparada para receber essas viagens. Sua filha está pronta, como a gente costuma brincar. Aí nós temos a Catedral da Sagrada Família em Barcelona. Olha que lindo. É um lugar bem conhecido, um dos pontos turísticos lá da capital da Espanha, que é Barcelona. Então aí, se você estiver aí programando sua viagem para este país,
Você pode estar indo lá e lembrar de mim. Olha lá, a professora Gisele falou sobre esse espaço. Eu vou estar trazendo agora um outro slide, já pra gente dar continuidade, da Plaza de la Espanha, de Sevilha. É um lugar bem legal, você vê que tem uma arquitetura, né, bem gótica, esses lugares, porque era nessa época. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu já vou deixar isso pro professor de história, que ele é o fera, tá certo? Então é um lugar também bem conhecido lá no país, tá? A gente tá falando em país, mas o país tem outros estados, então tem vários lugares bem legais lá pra gente poder explorar quando a gente for viajar. Pode passar, querido. Argentina, nosso vizinho aqui da América do Sul. O idioma oficial da Argentina é o espanhol, cerca aí de 43 milhões, dos 44 milhões de habitantes tem o idioma como sua primeira língua, seu primeiro idioma. O Guarani, o Quechua, são algumas das outras línguas faladas na Argentina, seguido o português. Olha que legal, gente, tem gente lá na Argentina que fala português também, alguns povos ali, tá? E alemão também. Entretanto, quase todas as pessoas do país têm o espanhol como sua primeira ou segunda língua. Volta pra cá. Eu quero que vocês entendam isso. Às vezes nós imaginamos que o país só possui um único dialeto. Não. Acho que na maioria dos países existem vários outros dialetos. Vamos trazer aqui pro Brasil. Qual é o nosso primeiro idioma? O português, né? Só que se a gente for ali pro norte, pra Amazônia, a gente tem as tribos indígenas. E eles não têm como primeiro idioma o português. Muitos deles sabem, outros não. A gente vai ter o Guarani, a gente vai ter outros, o Curipaco, que é também de uma tribo indígena lá de Manaus, Amazonas. Então, assim, existem vários dialetos dentro de um próprio país. Então, eu trouxe aí a história da Argentina, que 43 milhões de pessoas falam o espanhol. Só que existem outras que falam, mas não como primeiro idioma. Elas vão usar ele como um segundo idioma, tá entendendo? E o alemão também. Por quê? Porque isso foi muito reflexo também das colonizações, né? Agora que não há mais tanto o volume de colonizações, mas quando existia essa possibilidade de se encontrar uma nova terra, as pessoas migravam para conhecer essa nova terra e para também ganhar com essa nova terra, né? Então é por isso que a gente vê muita coisas mestiças, né? Povos, tribos, então isso é bem legal, isso não é ruim, é bem legal porque houve uma mistura e a gente vê o quão rico pode ser aquele país. Então a Argentina, ela nos prova isso, tá? Volta pra aí, o pessoal tem um pouquinho, fala da Argentina por causa do futebol brasileiro, mas são um pessoal bem acolhedor também, tá? Pra ir pra Argentina você não precisa de passaporte, você pode ir sem passaporte mesmo. Na verdade, todos os países da América aqui do Sul você não precisa de passaporte pra poder estar viajando. Você pode estar indo de carro também pela fronteira, é bem legal. Então aí a gente tem um mapa da Argentina. Vocês observem que a Argentina, ela faz fronteira aí com o Paraguai, com o Uruguai, com o Chile. E é um país também bem legal pra gente entender, pra ir vocês estudantes. Tem muito brasileiro estudando lá, fazendo faculdade, principalmente de medicina, que fora do Brasil, querendo ou não, é um pouco mais fácil você adentrar essa faculdade. E aí muita gente vai pra esse lugar e aí a ideia é você também aprender a falar, porque lá só tem aula em espanhol, né? Não vai ter em português. Então, você que tá pensando aí em viajar pra algum desses países, é bem legal você conhecer o idioma. Pode passar, Ney. Bariloche. Eu tô trazendo essas imagens pra vocês verem como é legal esses ambientes, que a gente só escuta falar da Argentina, mas não sabe o quão legal é aquele espaço, né? Então tem esse espaço aí, Bariloche, já falei bastante. Lá tem neve, né? América do Sul, bem pertinho. Você quer conhecer a neve, você não precisa ir tão longe para a Europa. É um lugar onde é rico em turismo, né? Essa parte aí da Argentina. Muitas pessoas vão para lá, vão buscar tira essa parte tropical que a gente tem aqui no Brasil e vai ali para Bariloche para conhecer essa parte da neve, dos trópicos. Pode passar. Perito Moreno, na Patagônia. Acho que vocês já ouviram falar. A Patagônia não é só na Argentina, ela é bem extensa, tá? Ela passa pelo Chile também, por alguns outros países. Então aí é um ponto turístico bem buscado lá na Argentina. Você vê que legal. Eu não sei como é que chama essa parte aí
esses montes de gelo aí que o pessoal busca bastante. E gente, uma parte muito importante para o equilíbrio ambiental também. Ela reduziu bastante por conta do aquecimento global, né? E isso é o que tem contribuído para cientistas estarem estudando melhor essa parte aí, que é muito importante para o equilíbrio do mundo inteiro, né? Quando a gente fala em aquecimento global, a gente está falando em um equilíbrio na totalidade do mundo, né? Inteiro, do planeta. Pode passar para outro slide. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a Bolívia. A Bolívia aí também tem 3 idiomas oficiais, né? Que são Aymara, Quechua e o espanhol. O que difere esse país dos outros países que falam espanhol é o fato de que apenas metade da população tem o idioma como sua primeira língua, tá certo? Vamos passando aí os slides. Aí tá o mapa da Bolívia também. Tenho colegas lá na Bolívia que estão estudando também. Então, olha aí a transição Brasil-português com um país que fala o idioma espanhol. Muito importante, gente, a gente conhecer a cultura e o idioma desses nossos vizinhos, porque é muito mais fácil a gente ter uma conexão com eles do que com alguém que mora lá nos Estados Unidos, na verdade, que fala inglês. Pode passar, Ney. Aí também é um Salar de Uyuni, é um lugar, né, uma planície de sal, né, que se localiza aí no norte da Bolívia, também bastante procurado para quem está buscando aí um ponto turístico diferente daqueles que estão acostumados a estar viajando. Pode passar, querido. Então são países bem ricos, tanto em cultura. Essa rua aí eu fiquei bem gamada em conhecer e trouxe para vocês, né? Cadia significa rua. Sargá Naga não é o nome específico de lá, mas Cadia significa rua. É uma rua bem viva, uma rua turística, é tipo a nossa 25 de março, porém mais organizada, né? Bem colorida, eles gostam muito de cores, é um pessoal que gosta de cores vivas. Os bolivianos, eles têm essas características bem legais, viu, gente? Olha só que legal a gente passear um pouquinho pelos países através dessa aula. Aí você fica com vontade de viajar e me leva junto, tá? Pode botar para outro slide. O Chile. Chilenos aí, eles, cerca de 17 milhões de chilenos falam espanhol como seu primeiro idioma. E eles possuem muitas gírias. Eu tenho um amigo que ele até fez um vídeo pra nós, que eu vou estar passando na próxima aula pra vocês, tá certo? Ele é chileno, ele não sabe falar, ele entende algumas coisas em português, mas ele não sabe se comunicar em português ainda, então eu converso muito com ele. E durante a minha conversa com ele, eu ficava perguntando, mas o que é isso que você tá falando? Ele, isso significa isso. Então, assim como nós, os brasileiros, eles usam muitas gírias pra se comunicar. Ele me falou, é uma brígida. Eu falei, o que é uma brígida? Ele falou que é difícil. Pra mim, difícil é difícil. Então, ele já tem um outro dialeto. Você tá vendo a riqueza? Então, eles usam muito. Então, eles diferem muito dos outros países que falam espanhol, porque eles usam muito uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais informal, gírias para se comunicar, falam muito rápido. Então, essa é a diferença. E uma característica lá do país dele é que eles estão no epicentro, ou seja, eles sofrem muitos terremotos. É assim, é algo bem comum para eles, tá certo? Ele até me disse que acha bonito quando tem terremoto. Eu brinquei, eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, se eu tiver um terremoto, eu morro do coração. Não consigo, eu não nasci pra isso. Ele fala que lá é muito comum, as crianças já são ensinadas a se virar quando tiver um terremoto. Se estiver ali sozinho em casa ou longe dos pais, eles já sabem o que vão fazer. Então, é bem legal. Eu vou até pedir pra Ney colocar o mapa, só pra vocês entenderem essa parte. Vocês estão vendo aí que eles são bem, vamos dizer que eles são bem na bordinha aqui do continente, tá certo? Então, eles estão ali mesmo realmente em cima da placa tectônica. Então, é realmente comum ter esse tipo de coisa. Eles também têm o deserto do Atacama, eu acho que vocês já ouviram falar. Vocês estão vendo ali o nome São Pedro do Atacama, é a cidade do Franz, ele mora lá, é realmente deserto, ele vive no deserto lá. E realmente quando tá frio, é frio demais, e quando tá calor também faz bastante calor. Então existe um deserto aqui pertinho da gente e tal, é muito bonito, gente, bem legal, bem diferente dessa parte aqui que a gente vive. Pode passar aqui uma foto do deserto do Atacama. Você vê aí que é um lugar bem árido. Eu acredito que esse rio, né, seja de água salobra, não tenho muita certeza.
mas é um lugar que a vida é bem rara. Por isso que a gente fala deserto, porque é muito difícil a sobrevivência de certos seres vivos, né? Tem os seres que vivem nesse espaço, mas a vida aí, a fertilidade do solo, enfim, é um espaço bem deserto mesmo, que não tem muito como trabalhar nele, mas é um lugar bem legal, o pessoal procura bastante viajar, ali pela Cordilheira dos Andes também, que é bem conhecida, pode passar, Ney. Essas torres, ele que me apresentou, o Franz, ele me apresentou por foto, ele disse que é um dos lugares mais procurados lá no Chile, essas torres de paina, que você vê ali que tem esse rio, e lá em cima, parecendo umas torres mesmo, e a neve, né, que é um dos atrativos que a gente busca, porque a gente vive num país tropical e quando a gente fala em neve a gente já quer conhecer, porque realmente é bem legal, bastante legal. Então você já tem um guia turístico lá no Chile, quando vocês forem Franz, depois eu falo com ele pra ele virar guia turístico lá no Chile, pra levar todo mundo aí que quiser viajar. Beleza, gente? Então assim, eu acredito que eu trouxe mais um país, deixa só, eu acho que não, pode passar aí, pra gente ver. Não, aí a gente já vai entrar na parte do conteúdo. Tu pode voltar aqui, corta pra cá. Então assim, gente, você tá vendo? Conhecer a história do país, você não precisa necessariamente estar decorando, mas é só você entrar nessa onda de, eu quero conhecer a cultura tal daquele lugar, que aí você acaba descobrindo coisas que podem cair lá na sua prova, tá certo? Isso aí já é de experiência, a gente vai estar trazendo questões depois pra gente poder estar trabalhando nelas, e você vai ver que existem sim questões voltadas para isso, para a história do país. Então, pega lá o módulo, pede para mim que eu te envio o módulo e você vai estar vendo lá quais são os países que são falantes da língua espanhola e o que você pode estudar neles, tá bem? E aí isso vai estar te dando um guia, eu deixei links lá também para você estar pesquisando na internet, então tudo para facilitar a sua vida. Agora, nós vamos iniciar uma parte do conteúdo que é bem leve, tá? E é aquilo que eu falei para vocês lá no início. O espanhol, ele é um idioma muito parecido com o português, mas não é igual. Tomem cuidado, porque às vezes você vai ler um texto e esse texto vai trazer uma palavra que pode desconstruir toda aquela ideia que você já fez desde o início. Pode ser a última palavra, você vai dizer, poxa, mas significa isso e não significa. Aí na hora de você marcar lá, aí você acaba perdendo aquela questão por não conhecer aquela palavra. Então, volto a dizer que enriquecer seu vocabulário, estuda a gramática e estuda os falsos cognatos, que é o que a gente vai falar agora, tá? Eu vou pedir pro Ney trazer pra cá e você vai entender o que é o falso cognato. Mas, afinal de contas, esses falsos cognatos, eles são o quê? Eles são palavras que a escrita ou a pronúncia é semelhante entre os idiomas, porém possuem universos semânticos diferentes, distintos, ou seja, tem significado diferente. Gente, semântico é a compreensão, é o significado, tá? Eu vou colocar aqui uma frase pra vocês, pode voltar pra cá. E aí eu queria que, antes de eu dar a resposta, eu vou dar uns 2 segundinhos pra você tentar fazer a tradução dessa frase, tá certo? Um hombre, a letra é linda, viu, minha gente? Pelado salió cargando um botequim. E aí, Ney, tu consegue fazer a tradução dessa frase? Não? Você quer um nome, né? Um hombre pelado salió cargando um botequim. Olha que frase triste, né? Pesada, assim, pra você fazer uma tradução. Você já em casa já conseguiu deduzir o que é isso aqui? Não? Vamos lá. O Ney acertou ali que ele disse que é um homem. Isso, um hombre, certo? E esse pelado? É sem roupa, minha gente? Vocês acham que o homem tá pelado no meio da rua? Imagina um homem pelado. Não, não imagina isso não. Um homem pelado, careca. Olha aqui, ó. Vou substituir pra vocês verem. Careca no lugar de pelado, ó. Careca. Então a gente já sabe que é um homem sem cabelo, né? Um homem careca, pelado. Salió, saiu. Carregando um botequim aqui é o que pra gente, Ney?
botiquim, é lugar que vende cachaça, né? É isso. Mas lá é estojo de primeiros socorros. Que diferença, senhor! Um homem pelo lado saiu carregando um estojo, né? Estojo. Vou botar estojo pra ficar melhor a tradução. De primeiros, aquele lá que a gente tem em casa. Aquela farmáciazinha que nossa mãe tem em casa, que a minha tem. Uma farmáciazinha lá, um potinho. Vocês perceberam que a tradução é totalmente diferente do sentido real da frase? É por isso que é perigoso o espanhol. Ah, eu sei falar espanhol, Gisele. Tá, aí eu te dou essa frase aqui, que provavelmente não vai cair isso na prova, né? Mas a gente dá uma frase dessa daqui e você perde a sua questão porque você não conhecia o falso cognato. Então você aí acabou descendo um degrauzinho aí da sua aprovação. Então toma cuidado com essa parte aí dos falsos cognatos, porque elas pegam em muito. Já ouvi muitas coisas, muita gente que perdeu questão de prova porque confundiu a tradução. Então, enriquecer o vocabulário é também conhecer os falsos cognatos, tá certo? Ou falsos amigos, como muitos conhecem. Bota pra mim, por favor, o slide. Eu vou dar alguns exemplos de falso cognato pra vocês. O primeiro é o falso cognato e o segundo é a nossa tradução, tá? Lembrando que o falso cognato, muitas vezes, é a mesma escrita e a mesma pronúncia do português. Só que quando você vai trazer ele para a tradução, é uma coisa totalmente diferente, tá certo? Então, vou beber uma aguinha aqui pra molhar a goela. A primeira palavra é latir. Pra nós, Ney, o que é latir? Quem é que late? Cachorro. O cachorro, né? Só que para a tradução, quando eu falo latir, eu estou falando das batidas do coração. Tá bom? Então não é um cachorro que está latindo, mas sim as batidas do meu coração, certo? Mi coração está a latir, então ele está batendo, correto? Mi coração late por ti, ele está batendo por você. Então, olha aí, confusão, você vai ver um latir lá e vixe, onde é que sai esse cachorro? Não, é batidas do coração, tá? Volta pro slide pra gente conhecer mais. Tapas. O que é tapa pra gente, Ney? É levar um tapa. Nossa mãe, ó, já encheu nosso bumbum de tapa, né? Que era criança, né? Ou alguma brincadeirinha, um tapa. Entenda. Tem duas traduções pro tapa, né? Você pode encontrar em outras funções dos falsos cognatos. É outra tradução, tá? Mas tapas em espanhol significa aperitivo. Nele senta ali numa mesinha de um barzinho ali para comer uns aperitivos com os amigos dele. Aí se ele for lá pra Espanha ou pra qualquer outro país, eles vão dizer assim: vamos de tapas? Aí se o Ney não sabe o que é tapa, já vai querer cair na briga com a pessoa. Por quê? Porque imagina que tapa é bater, mas lá não, tapas. E eu quero uns tapas, eu quero uns aperitivos, tá legal? É uma vaina isso, é uma coisa louca. Tá? Rato. Gente, rato pra nós. Rato. É a mesma escrita, a mesma pronúncia, né? Só muda aí o Rzinho. Rato pra nós é um animal, certo? Que faz medo a muita gente, que eu já vi muita gente subindo em cadeira por causa dele. Se ele soubesse, ele ameaçava mais gente, né, Ney? Isso. Mas aí ele não sabe, então ele fica com medo e a gente também. Porém, em espanhol, rato significa um momento. Olha que coisa estranha, né, Ney? Rato, um momento. Um rato, por favor. Eu estou te dizendo um momento, por favor. Aguarde um minutinho. Um rato. Tá vendo? Porque rato mesmo, rato, é raton. Lá era raton, certo? Agora, um rato, eles sempre vão usar o artigo indefinido e a palavra rato, certo? Um rato, por favor. Um rato, por favor, desse tempo. Então eles estão falando um minutinho aí que eu já resolvo o seu problema, tá? Volta lá, por favor. Pelado a gente já falou, né? Careca, a gente pode já passar para outro slide, viu, Ney, por favor. Então você veja aí que coisa maluca, gente, essa parte aí do espanhol, tá? Pega muita gente aí de surpresa essa parte dos falsos cognatos. Agora eu vou trazer, como eu fiz aqui no quadro, uma aplicação em uma frase, tá legal?
Se eu te digo em espanhol, la ensalada está salada, eu estou te dizendo que a salada está salgada. Tá, mas você percebeu a troca aí? Salada pra eles é uma coisa que está muito salgada, está salada. Mas pra gente a salada é aquilo que vai uma folha de alface, um tomate, uma cebola, enfim, a salada que vocês fazem em casa. La ensalada, aí eles já acrescentaram esse prefixo en, ensalada é salada. Olha a confusão, gente. La ensalada está salada. Eu estou dizendo que a salada está salgada. Você botou muito sal na salada. Então, é isso que pega a gente na hora da prova. A gente acha que tá ali bombando, pô, tô acertando tudo. Mas quando a gente vai ver a tradução, aí que a tradução pega. Então, estuda bastante falso cognato. Na apostila eu dei uma tabela imensa lá de falso cognato para você conhecer, tá bom? Pode trazer para cá. Outra frase aplicada com falso cognato. Queremos um vaso com água, certo? Queremos um vaso com água. Vaso. Ney, o que é vaso para tu? Vaso de água. Vaso de água. Lá é copo, tá? Vejam aí, ó, vaso tá no lugar de copo, porque a gente tem vários vasos. A gente tem um vaso sanitário, um vaso de planta, certo? E o nosso copo é o copo, acabou, não tem outro segredo, não tem outra coisa para copo. Mas lá o copo deles é um vaso. E vocês percebam a pronúncia, vaso, é como se o V fosse um B, só que falado junto, entendeu? Vaso, certo? Aí outro exemplo de falso cognato, que é claro que na prova não vai ter essas frases prontas assim, mas se você conhecer um pouco dos falsos cognatos, você vai acabar tendo essa ideia e vai dizer, opa, eu lembrei que a professora Gisele falou que vaso significa copo, então você vai ter já uma parte semântica melhor, uma compreensão melhor daquele conteúdo. Pode passar para outro slide, Ney, por favor. Outra frase, eu trouxe frases porque frases são legais que vocês podem visualizar melhor. Comprou las zapatillas en el viernes. Comprou las zapatillas en el viernes. Eu tô falando pontuado para você entender, tá? Sapatilhas. Zapatilhas ou sapatilhas, né? Como a gente costuma falar. Sapatilhas, quando tem dois L's, tem som de DJ. Ou ju, assim, ó. Sapatilhas, zapatilhas, certo? Comprou. A gente já viu que comprou. Aí é a mesma coisa, tá? Dá até uma ideia de tradução. Os tênis. Você vê que las sapatilhas já são em formato feminino. Agora, quando você traduz aqui para o português, já vai os tênis. Na sexta-feira. El viernes, sexta-feira, tá? Então, outro exemplo. Ah, Gisele, mas você disse que é igual. Não. Muitas vezes a tradução, a escrita, na verdade, ela se parece. Então, se a gente for ver, é bem parecida com as sapatilhas que a gente fala mesmo aqui. Só trocou ali o Z, a zeta, certo? Ali no início. Pode passar para outro slide já. Tá. Se vocês não entenderam, podem ir lá na parte de comentários do canal. Você pode estar perguntando, professora, aquela parte de falso cognato eu ainda fiquei um pouco confusa ou confusa. A senhora poderia me explicar? A gente vai estar dando um jeitinho, né, de estar se comunicando, ou por minha rede social, eu posso estar disponibilizando para vocês. Não se preocupem. Isso aí é uma coisa que a gente vai se virando, tá? Pra gente conseguir alcançar e você conseguir tirar suas dúvidas. Eu estou à sua disposição, tá certo? Agora a gente vai para a parte do vocabulário. A gente entrou no falso cognato. Por que, professora, a senhora colocou o falso cognato primeiro? Porque eu vou colocar o falso cognato porque quando entrar no vocabulário, o falso cognato faz parte do vocabulário. Então, quando eu entrar na parte do vocabulário, eu preciso conhecer o falso cognato também, tá? Para facilitar a minha vida. Então, eu tenho aí essa parte de vocabulário. Lá na apostila, vocês vão ter disponíveis também a parte de as partes que eu separei, deixei os links lá para a apostila também não ficar muito grande. Vocês vão ter acesso aos sites que eu retirei, sites super confiáveis, gente, que vocês podem estar fazendo essa pesquisa, tá?
É isso que eu sempre digo, não vão em qualquer site, porque tem sites que não têm a origem muito confiável das informações. Então primeiro eu fiz uma pesquisa para depois preparar essa apostila para vocês, tá certo, gente? Então a gente tem aqui uma parte de vocabulário dentro da alimentação, alimentación. Então a gente pode ver aí que o café da manhã, el desayuno, almoço, el almuerzo, a janta, la cena, o cardápio que a gente escolhe aí, a alimentação, la carta, certo? As entradas, ali aquele aperitivo, aqueles tapas que vem antes aí, né, do prato principal, los entrantes e a sobremesa, né, los postres, certo? Então a gente vai trazer uma aplicação em uma frase para que você entenda. Pode passar nele. Vamos dar um exemplo aqui. Ali em cima tá a frase em espanhol, aqui embaixo na setinha vocês podem ver a tradução. Un ejemplo, ¿sí? La cena hoy será las 8 de la noche. La cena hoy será a las 8 de la noche. Eu estou te dizendo que a janta hoje será às 8 da noite. Percebam que quando você vai traduzir, a gente reduz muito o número de letras, de palavrinhas, né? Você vê que la cena hoy será a las 8 de la noche. Olha só que comprido, né? E quando a gente vai para o português, a gente nem usa essa frase aí, vamos jantar que horas, né? A gente usa já essa frase aí solta, bem informal. A janta será às 8 da noite. Então você vê ali que eu vi essa palavra no vocabulário, cena. Então eu já sei que a palavra cena significa janta. Então se lá no texto que você tem, lá na sua prova tem a palavra cena, eu não tô falando de cena de... Olha aí um falso cognato, minha gente, presta atenção. Cena pra gente é uma cena de novela, é alguma coisa... Estou tendo uma cena ou qualquer coisa desse tipo. Lá é janta. Se eu vou jantar, eu vou cenar, tá bem? Pode passar o slide. Algumas coisas de comércios e serviços também. A gente tem aeroporto, aeropuerto, açougue, carniceria. Ellos son carniceros daí. Sim? Não é açougueiro, é carniceiro, tá? O banco é a mesma coisa, banco, bar, biblioteca, biblioteca, bombeiros, bombeiros, cabeleireiro, eita que eu lembrei de um meme agora, falei essa palavra aí, cabeleireira, né? O pessoal tá agora falando. Peluqueria, né? Lá é peluqueria, cemitério, cementério, cinema, cine, correio, correio, delegacia, comissaria, escola, escuela. Vamos aplicar uma dessas palavras em uma frase, pode passar, né? Maria llega a la escuela temprano. Maria llega a la escuela temprano. Eu estou dizendo para você que Maria chega na escola cedo. Olha aí, gente, a imensidão, o tamanho da frase em espanhol para o nosso português. Você tá vendo que há umas reduções, eles são bem corretos no uso dos artigos, nessa parte aí. Então preste atenção nisso, na próxima aula a gente vai estar falando sobre artigos e tudo isso. Então eu tô falando, Maria llega, 2 L's, som de DJ, llega a la escuela temprano. Maria chega à escola cedo, certo? Então eu já sei que a escuela é escola, então eu já tenho uma dimensão, uma ideia do meu texto. Você vai criando ideias dentro desse texto que você vai traduzindo. Olha que legal, não é difícil, mas você precisa conhecer para que na hora da prova você lembre de tudo isso daí, que eu tenho certeza que vai cair, gente. Falso cognato, vocabulário, gramática, é uma coisa que realmente vai estar. Então não tem pra onde a gente correr, não tem pra onde a gente armengar nada, tá certo? Vamos ver se tem mais um slide pra gente... Acabou? Pronto. Então essa nossa primeira aula foi uma aula para você conhecer o idioma, tá certo? Os países, conhecer um pouquinho dos falsos cognatos, que eu acho super legal. Quando a gente chega nessa parte do falso cognato, a gente começa a desconstruir algumas ideias do portunhol que a gente usa, tá? Eu sei falar espanhol, mas eu lasco os portunhóis ali, que misericórdia, né? Um nativo vai escutar e vai dizer, que hablas? Que passa contigo? Está chiflada? Está louca? Então você conhecendo isso aí é bem legal, tá certo, gente? Na próxima aula a gente vai ter mais conteúdo
Dúvidas, sugestões, coloquem lá no link, tá certo? Ali embaixo da descrição do vídeo, nos comentários. Mais uma vez, o meu e-mail vai estar disponível para você estar recebendo a sua apostila, que eu fiz com muito carinho, para que você possa realmente conquistar a sua vaga aí na faculdade, tá bom? Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. De verdade, é um desafio, não só, eu acredito que para vocês também que estão estudando aí de casa, mas também pra gente que é professor, de estar levando o melhor para vocês dentro dessa perspectiva, dessa pandemia que a gente tá vivendo, que em breve vai passar, se Deus quiser, tá certo? Então, hasta luego, hasta la próxima aula e um grande abraço.